Olá, pessoal, como vocês estão? Seja bem-vinda, seja bem-vindo aqui ao canal. Eu tenho postado aqui uns vídeos bem interessantes sobre nutrição e CrossFit, sempre baseado, na minha experiência de atendimento. Então é muito interessante porque eu gosto de trazer aquilo que eu vejo na minha prática há muito tempo. E para o vídeo de hoje, eu escolhi um tema que eu sou apaixonada, que eu quero falar sobre as plantas medicinais no CrossFit. Eu estou estudando, hoje é dia 19 de setembro de 2024, eu estou cursando a especialização em fitoterapia funcional. Fitoterapia nada mais é do que a gente usar as plantas com objetivos específicos. Muitas pessoas já conhecem esse tema. Eu quero falar especificamente, separei quatro plantinhas para eu comentar aqui no vídeo e a gente tem que entender também, você deve entender que essas quatro plantinhas não esgotam as possibilidades da fitoterapia aplicada ao esporte, ao CrossFit, certo? A primeira planta que eu quero trazer, e provavelmente você tem na sua casa, é muito fácil, muito abundante aqui no Brasil. Eu quero comentar sobre pó de beterraba. Sim, a beterraba ela ajuda demais na performance esportiva e a gente pode usar o pó da beterraba tanto em cápsula, que eu acho melhor mandar manipular se a gente quer um efeito mais agudo, quanto é possível usar a beterraba mesmo. Mas imagina que não é um suco diluído de beterraba. Se você não gosta do sabor da beterraba, não vai ser possível você usar essa estratégia, porque tem que usar bastante beterraba, de preferência cozida, porque o excesso de fibra da beterraba crua pode lentificar a digestão e não ser assim tão interessante você consumir ali antes do treino. Só que tem um porém. Quando a gente fala do suco de beterraba, a gente tem que consumir aí 2 horas e meia antes do treino. E isso é uma dificuldade para quem treina, por exemplo, às 6 horas da manhã. Dificilmente essa pessoa vai conseguir usar a beterraba como um recurso ergogênico, um recurso para o esporte. Mas a gente pode usar, de repente, a beterraba em cápsula num outro dia que a pessoa treine um pouquinho mais tarde, testar os finais de semana, é bem interessante. Por quê? A beterraba, ela melhora, vamos fazer assim, uma simplificação do processo. Ela melhora a vasodilatação no músculo. Vai ter ali mais sangue correndo nessa máquina muscular e ela tem esse efeito agudo, ou seja, se hoje você decidir consumir a beterraba 2 horas e meia antes do seu treino, você já sente um enorme benefício, certo? A segunda plantinha que eu quero trazer, ela é bem conhecida pelo pessoal lá do sul. O nome científico é Ilex paraguariensis. Tem gente que não sabe, mas o nome disso é erva mate. O Ilex, ele é bem interessante e a gente pode pensar na infusão, que seria o chá, né, consumir. A gente pode também mandar manipular, então isso tem que ser com a nutricionista, decidir a dose, o momento de uso. E o Ilex tem várias aplicações, inclusive para emagrecimento. Eu acho bem interessante para quem não gosta de café usar o Ilex, porque tem uma quantidade de cafeína, a erva mate, e para quem aprecia o sabor, é maravilhoso, assim. Eu adoro chamate e a gente tem que lembrar que tem que ser sem adoçar, de preferência. Todas as infusões que você consome na sua vida, elas vão ter um potencial muito melhor quando você compra a erva seca, a granel ou numa farmácia de manipulação, um saquinho, joga água fervente, deixa lá em infusão por uns 5 minutinhos e consome. Os chás de saquinho, eles têm pouco princípio ativo. Então, se você quer testar, tem que ser o que a gente chama de droga vegetal, que é dessa maneira que eu falei para você aqui. É bem interessante e é uma erva amiga do CrossFit, certo? A próxima você já deve ter ouvido falar, porque é a plantinha da moda dos últimos 5 anos. Quem nunca ouviu falar da
Cúrcuma, a cúrcuma longa, esse é o nome oficial dela. É uma, é um rizoma que a gente fala, como se fosse uma raiz. E a gente pode usar também como chá. Só que o chá a gente tem que cozinhar essa essa raiz, se você for usá-la fresca, então tem que ferver a raiz ali, uns dois pedacinhos grandes para 500 ml. Tem que tomar cuidado porque a cúrcuma mancha. Se você não quer manchar os dentes, tem que usar ali um canudinho para tomar. Então tem que ferver aí por uns 7 minutinhos, abafar, tirar a raiz e você vai ter essa decocção, esse chá de cúrcuma. Tem em pó no mercado também. Tem gente que gosta de fazer shot. Tem gente que gosta de pegar a cúrcuma, a raizinha, ralar ali e fazer um shot na hora. E também tem uma possibilidade que a gente consegue entregar mais compostos ativos da cúrcuma por meio de uma suplementação em cápsula com o extrato seco. E aí entra algo muito interessante. Por exemplo, a cúrcuma é interessante para o CrossFit porque a gente usa muito as articulações. E a gente vê bastante gente reclamando de joelho, de ombro, às vezes recuperando alguma inflamação, lesão. E a cúrcuma pode entrar nesses casos. E ela tem uma ação muito ampla no nosso organismo, desde melhora da função intestinal, câncer, né, prevenção de câncer, melhora também da questão articular, como eu falei, melhora do desempenho também da musculatura no esporte. Ela é bem interessante. E é uma das plantinhas que a gente consegue usar com esses objetivos, até, por exemplo, de melhora da digestão, do processo digestivo, essas pessoas que têm muitos gases, ou pessoas muito alérgicas, quem tem muita rinite, a gente também pode usar uma dose maior de cúrcuma, mas é interessante lembrar que não é porque é uma plantinha que ela não tem uma ação potente. Então, se você toma medicações, é sempre importante consultar alguém para fazer isso daí para você do jeito certo, a dose, tá? Altas doses de cúrcuma também a gente tem que tomar bastante cuidado, especialmente para quem toma outras medicações. E a última é a, peraí, Rhodiola rósea. É uma plantinha bem interessante que a gente consegue usar, especialmente para mulheres ansiosas, para pessoas que não vivem do CrossFit, né? Talvez você seja a pessoa que trabalha no escritório o dia inteiro e vai treinar no final do dia super estressada, com questões de trabalho, de família, porque pegou trânsito, porque realmente tem uma rotina pesada, ou estuda, trabalha e treina. A gente pode usar alguma plantinha aí que dê uma acalmada. Por quê? Pessoas que são cronicamente estressadas, elas vão ter alterações importantes hormonais e vão acabar impactando na energia delas do dia a dia. Por isso, quando a gente usa um fitoterápico com esse objetivo, que não é a única, a gente tem outras milhares de plantas, como eu falei no início do vídeo, esse vídeo não vai esgotar o número de plantas que a gente consegue usar para quem treina CrossFit e que vive, né, essa vida louca aí, cheia de tarefas para fazer, né? A maioria das pessoas que eu atendo, a esmagadora maioria não é atleta de elite, tem uma vida normal e pratica o CrossFit como um esporte amador. E a gente consegue usar todas essas plantas, algumas delas, justamente para melhorar o seu desempenho, energia e qualidade de vida, certo? Eu vou deixar aqui embaixo na descrição do vídeo o meu contato e você pode entrar em contato para saber sobre o programa de acompanhamento. Eu faço online também e a gente pode aí pensar em algo bem interessante para o seu caso, tá certo? Um grande abraço e até a próxima!